Olá, eu sou a Thelma e hoje é Dia das Mães, o domingo, o segundo domingo de maio, Dia das Mães. Então eu vou falar um pouquinho dos livros que unem mãe e filha, o que minha mãe indicou para mim e os livros que eu tento presenteá-la. Então é uma miscelânea de estilos, mas acho que é interessante para esse dia tão feliz que é o Dia das Mães. Mas antes de dar sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e também me seguirem lá no Instagram, que o conteúdo é bem diferente. Então é Dia das Mães. E aqui fazer uma pequena homenagem à minha mãe, que é uma ávida leitora. E esse também é um dos componentes que ela influenciou na minha vida, né? Acho que eu não sou tão ávida quanto ela, mas sim, ela sempre leu e sempre me presenteou com livros. Então eu trouxe aqui alguns deles. Na verdade, acho que eu vou começar com um dos primeiros que ela me deu quando eu era adolescente. Esse aqui, vou colocar, eu não tenho ele aqui, mas eu vou colocar a imagem para vocês. É O Corpo Tem Suas Razões. Gente, é um livro super interessante. Minha mãe não se conformava de eu ter o ombro caído, assim, quando eu era adolescente. Sabe quando você tá crescendo e você meio que se esconde com essa coisa dos ombros caídos? Eu ainda tenho um pouquinho disso, um resquício disso. Mas ela me deu esse livro para que eu trabalhasse essa questão de alguma forma, né? E sabe que é uma leitura bem interessante, é um livro antigo já, eu tava olhando na Amazon, você só tem usado, né? Não tem mais. Mas foi um livro que, sabe, foi interessante esse ponto de vista de mudar um pouco de postura e tudo, né? Enfim, mas ela também tem uma outra característica, ela é espírita, minha mãe, né? E sempre, ela lê muito a codificação mesmo, ela gosta de livros de estudo. Ela deve ter lido milhares de vezes toda a codificação, coisas do gênero. Mas ela gosta de presentear também com romances espíritas que ela gosta, né? E aqui eu tenho dois que eu amei. Peraí, deixa eu pegar. Esse aqui foi o primeiro, um dos primeiros que ela me deu. A Feira de Casamentos do Rochester. Foi aqui que começou o meu vício em Rochester. Eu já disse em vídeos anteriores, quando eu fiz aqueles que a gente passeia pelas prateleiras, né, pelas estantes, eu tenho a coleção quase completa de livros do Rochester, né? E começou com esse aqui, A Feira de Casamentos. Talvez tenha sido a vingança do judeu também, porque ela me deu os dois. Na Feira de Casamentos, bom, é romance mediúnico, tá? Pra quem gosta dessa linha, é muito bom, gente. E o Rochester é um dos escritores polêmicos dessa área, digamos, porque ele tem muita coisa e eu só gosto dos que foram psicografados pela Vera Krishnovskaya. Eu acho que é assim o nome dela, não sei, posso ter falado tudo errado. O Vera tá certo, o resto, que é uma médium, era uma médium russa que psicografava os livros dele. E aí eu sou fã de todos eles, eu li vários, tudo que ela psicografou, ou quase tudo, é difícil falar tudo, mas quase tudo acho que eu li e eu tenho aqui em casa. E a Feira de Casamentos é muito interessante, é uma história muito instigante que acontece lá na Rússia, do século XIX, se não me engano, e é muito interessante, muito legal. E ela vira e mexe quando ela encontra um autor que ela imagina que eu goste, que seja o meu estilo, ela me dá de presente. Foi assim com esse aqui também. Horizonte Vermelho, ele é da Elizabeth Pereira. Gente, ela me deu, eu falei, tá, né, nunca tinha ouvido falar, nem sei se eu liguei muito, mas quando eu comecei a ler, eu fiquei alucinada. Para quem gosta dessa linha de romance mediúnico,
os livros da Elizabeth Pereira são maravilhosos, maravilhosos, porque aí eu comprei tudo. A minha mãe me dá um, eu vou lá e compro todos do autor, né? Ela tem mais outros 3 livros, eu acho. 2 estão aqui em casa e o terceiro tá lá com a minha mãe, porque ela tem um psicografado que fala da Segunda Guerra Mundial, como era o trabalho no plano espiritual durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa, esse livro e minha mãe pediu para ler, acho que ela já leu todos, né? Porque ela me dá de presente e lê também, aproveita para ler. E eu, como comprei os outros, ela foi lendo tudo que eu fui comprando, né? E esse da Segunda Guerra, ela gosta demais, então ela já leu e releu várias vezes. E uma coisa que a minha mãe gosta de pegar os livros que eu li, porque muitas vezes eu marco, né? Eu boto essas fitinhas para marcar uma passagem que de alguma forma fez algum significado para mim, tinha alguma uma informação importante, né? Eu nem sei o que eu marquei aqui, para ser bem sincera. Mas ela gosta de encontrar as minhas marcações nos livros, porque ela é assim, o que é a Thelma viu aqui? E ela quer entender. Interessante, né? Então a gente tem uma conversa uma conversa lendo o mesmo livro com as marcações da outra, né? Ela fica ali se perguntando e ela gosta de encontrar meus marcadores, olha só. Então, o que mais que ela me deu? Bom, agora vamos inverter um pouco, né? Esses são os presentes que ela me deu. E aí eu fico também tentando surpreendê-la com alguma coisa, né? Com algum livro, né? E a minha mãe, como eu digo, né? Meio eclética. Então, por exemplo, isso eu vou para uns casos mais recentes de livros que eu acabei dando para ela. Um deles foi Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai. Não tá aqui, tá lá na casa dela, então fica só a imagem aqui para vocês. Não é esse, né? A gente tem uma edição bem antiga, porque eu comprei de um rapaz na rua, no Rio de Janeiro. Eu tava caminhando com minha amiga e ali na esquina da casa dela sempre tinha um rapaz que colocava um papelão na rua e vendia, sabe? Os livros que ele ganhava, né? Então era 3 por 10, imagina? Numa dessas, gente, comprei cada pérola e um deles foi Anarquistas Graças a Deus, que foi o último livro que a minha avó, mãe da minha mãe, estava lendo antes de morrer. Aí eu dei de presente para minha mãe. Ela adorou, né? Devorou, e Zélia Gattai é para devorar mesmo, né? Já que ela escrevia memórias, né? O Anarquistas Graças a Deus é o primeiro livro dela e ela gosta de se eu gostava de se auto-intitular memorialista, acho que é assim. Ou seja, que escreve mais memórias, né? Posso ter errado na palavra, mas isso, né? E a minha mãe adorou. E era o que a minha avó estava lendo. Minha avó também, como minha mãe, ambas não estudaram muito, mas adoravam ler, né? E minha mãe adora ler, continua adorando, né? O que mais que a gente tem aqui? Acho que esse foi o presente do ano passado. Foi um presente, eu não sei se foi presente, não sei que época que eu comprei, talvez no Natal, porque minha mãe chega em casa e geralmente fala, eu vi na TV... esse livro, aquele autor, ela viu com algum comentário que ela despertou para algum livro. E teve um que foi esse aqui. Eu já andei mostrando para vocês. Falei que era eclético. Ela viu esse livro que é um não ficção aqui, a Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Mas ela achou muito interessante a entrevista do Ulysses Campbell e ele explicando como ele escreveu esse livro e dando algumas indicações da história em si. Aí ela falou, queria muito ler esse livro e tal. Falei, tá bom, guardei, né? Eu sempre guardo. Aí chegou uma data, acho que foi no Natal, dei de presente. Mas quando eu comprei, depois eu falei, será que ela vai gostar mesmo? Porque é forte, né? Apesar que, vou falar, o Ulysses Campbell escreve muito bem.
né? E ele não só traz a história principal como um entorno dela. Nesse caso aqui, ele fala da prostituição, principalmente em São Paulo, mas da prostituição como um todo. Enfim, até um dos casos que ele narra aqui é o relacionado às Casas Bahia, que acabou de ter um desdobramento, né, essa semana, tal, com o filho do Samuel Klein sendo indiciado, né? Enfim, tá aqui no livro, viu, gente? Dá pra você ter uma ideia disso. O que mais? Então, eclético, né? Eu comprei do Viktor Frankl, esse aqui que eu vou mostrar, que é o Em Busca de Sentido. O Viktor Frankl é um neuropsiquiatra que é o criador da logoterapia, se não me engano, que é uma linha de psicoterapia, né, austríaca. Ele foi preso nos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial e sofreu, né, inúmeras perdas ali, e ele tinha que achar sentido à vida ali, né, e escreveu esse livro. Eu ainda não li, eu li trechos dele apenas, mas eu acabei emprestando para minha irmã, que eu achei que ia ser importante para ela montar as aulas dela, tal, né, ela dá aula para medicina, achei que tinham componentes que ela podia utilizar nas aulas dela, e realmente ela utilizou, mas fico sabendo que a minha mãe foi na casa dela, pegou o livro, levou para casa dela, né? E minha mãe já leu e está relendo, né? Porque ela se interessou muito pela história. É um livro fantástico, gente. E é uma das coisas que a minha mãe gosta de ler, né? Enfim, recentemente, mais um pedido da minha mãe. Faz aí uns meses, um mês, alguma coisa assim, ela falou assim: ai, você tem alguma coisa da Simone de Beauvoir na sua casa? Não, não tenho. Pois é, então eu comprei. A Mulher Desiludida, esse aqui, tá lá com ela, porque ela decidiu que queria ler Simone de Beauvoir. Nem sei se esse é o melhor livro para se começar a ler Simone de Beauvoir, mas enfim, foi o que eu comecei como um presente para ela. E aí outro que me veio à cabeça, eu falei assim, ela vai gostar desse. Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, também. Essa, ela tá, eu acho assim, e ela liga para mim para falar um trecho do livro e que ela morreu de rir, ou que ela se divertiu demais. Então ela tá nessa fase, ela tá quase terminando, e ela vai muito rápido, né? É Isabel Allende, o atual que ela tá lendo, e tá super se divertindo. E assim, é muito legal dar de presente um livro para alguém e ver que a pessoa tá se divertindo com ele, que ela curtiu, né? Tipo esse da Elise Matsunaga, eu sei que é esquisito, né? Mas ela leu em 3 dias. Sabe, quando você dá um livro para uma pessoa, a pessoa devora o livro e a pessoa te faz comentários, a pessoa quer discutir a questão com você, seja qual for a temática, né? A gente viu que aqui é bem diversificado. É muito legal. E eu tenho isso com a minha mãe, né? Porque ela também, quando me dá um livro, ela, né, essa coisa de você tentar, você imaginar o que a pessoa quer e o que tá na cabeça dela e o que aquela história pode acrescentar. Enfim, é muito legal. E eu tenho isso com a minha mãe. E aqui fica uma lista de livros bem sui generis, bem distinta, mas que são livros que minha mãe leu, curtiu, ou me deu de presente, mas tudo que ela dá de presente ela lê também. Então é isso, eu fico por aqui, feliz Dia das Mães, e a gente se vê no próximo vídeo.